Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos e hoje vamos trabalhar com a parte de pureza de reagente associado ao cálculo estequiométrico. É uma das noções mais importantes que nós vamos ter aqui no cálculo estequiométrico e que vai fazer, assim como o rendimento, uma atrelação muito fiel à parte experimental em que nós temos nos nossos processos químicos. No cotidiano, principalmente no mundo industrial, é muito comum utilizar-se de amostras químicas que você tem ali, na verdade, uma mistura de substâncias em que, na verdade, apenas uma das substâncias presentes na amostra é que vai participar de modo decisivo, de modo efetivo da transformação química. Então, nós vamos associar aqui essa parte experimental e ver como que isso se reflete nos nossos cálculos estequiométricos. Vou trazer aqui para a gente um exemplo muito comum do mundo industrial, que é uma amostra do minério de ferro que é chamado de hematita, essa pedrinha aí que vocês estão vendo aí na imagem. Essa hematita, como eu falei, ela é conhecida como minério de ferro, ela é a amostra em que se obtém o metal ferro para ser usado nas mais diversas aplicações do nosso cotidiano, no nosso mundo industrial. Esse minério de ferro ele é constituído, dentre várias substâncias, de uma substância principal, que é essa daqui, ó, Fe2O3, que é o óxido de ferro. Então, extrai-se o óxido de ferro dessa hematita e, a partir dele, a partir de uma reação química, consegue-se extrair o metal ferro. Só que tem um detalhe. Essa hematita aqui não é constituída 100% por óxido de ferro. A participação do óxido de ferro aqui na hematita é em torno de 70%. Isso você não precisa decorar, é claro. Então, esse 70% aqui, eu digo que é a parte pura dessa amostra química, dessa hematita. Ou seja, a substância alvo, que é a substância em que eu estou interessado em fazer o processo químico, eu vou chamar de parte pura. Os outros 30% que fazem parte, da hematita, eu chamo de impurezas, que são as outras substâncias que estão presentes de forma natural, que a natureza se dispôs de colocar nesse minério aí. Essas impurezas, elas não vão me interessar do ponto de vista objetivo, que no caso da hematita é se obter o metal ferro. Então eu vou estar interessado apenas em uma substância, que é a substância alvo, aquela substância em que eu quero reagir para obter algum outro produto, beleza? Então nós chamamos isso daí de pureza. A pureza estará sempre associada a uma substância química que se quer transformar, que se quer reagir. Portanto, a pureza, gravem isso, está sempre associado a um reagente na nossa transformação química. Vamos observar aqui um exemplozinho prático só em relação a essa continha aí. Vamos lá, exemplo, ó. Suponha que eu tenha 300 quilos desse minério aí, dessa hematita. Se eu tenho 300 quilos de hematita, considerando que eu tenho uma pureza de 70% em cima da substância óxido de ferro, Fe2O3, eu quero saber qual que é a massa, certo? Qual que é a massa de óxido de ferro que eu tenho, então, nessa porção aqui de hematita. Tem duas maneiras da gente fazer isso, né, galera? Uma que eu vou aconselhar aqui para que o nosso cálculo estequiométrico, inclusive, vá mais rápido, que é usando o próprio significado de porcentagem. 300 quilos é a amostra como um todo. Dentro desses 300 quilos, eu vou ter 70% do óxido de ferro. Então, nós faremos assim, ó, 300 quilos multiplicado por 70%. Como é que eu multiplico por 70%, hein? 70 sobre 100. Quando eu fizer essa multiplicaçãozinha aqui, o resultado disso vai ser 70% em cima de 300 quilos, que no caso aqui vai dar 110 quilos. Portanto, 110 quilos é a massa de óxido de ferro que está presente nesse minério aqui chamado de hematita. Também poderia fazer por regra de 3 simples, é claro. 300 quilos, ó, está para 100%. 70%, que é a parte pura, vai estar para X. O valor obtido vai ser o mesmo. Mas nesse caso aqui particular da pureza,
a gente vai fazer o máximo para evitar essa regrinha de 3 a mais, porque afinal de contas a gente já tem um tópico junto com pureza que é rendimento. Então a gente deixa essa regra de 3 extra apenas para o rendimento e a gente tratará da pureza com essa maneira aqui, dessa maneira matemática que acaba, vamos dizer assim, saindo mais rápido no nosso raciocínio, beleza? Então só para fechar aqui esse exemplo, de 300 kg de hematita, 70% são de óxido de ferro, ou seja, 210 kg. Os outros 90 kg são de outras substâncias que estão presentes na hematita, que para o meu objetivo experimental não vão me interessar. Eles não vão fazer diferença, vamos dizer assim, no experimento principal, no experimento alvo que se quer fazer. Como eu já falei, a hematita é utilizada para a obtenção de ferro metálico, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas questõezinhas relacionadas à parte de pureza. A primeira questão diz assim para a gente, ó, observa, deixa eu trocar aqui de cor. O gás acetileno, C2H2, pode ser produzido pela reação do carbeto de cálcio com água, em geradores especiais, obtendo-se também o hidróxido de cálcio como subproduto, conforme a equação a seguir. Observe que você já tem coeficiente estequiométrico aqui, a reação, portanto, já está balanceada, não tem necessidade da gente verificar. Qual a massa de gás acetileno obtida a partir de 400 gramas de carbeto de cálcio com 80% de pureza? Lembrar, pureza está sempre associado a reagente. Rendimento está sempre associado a produto. Ele não fez menção aqui a rendimento, mas fez a pureza. O nosso raciocínio e interpretação continua do mesmo jeito. Vamos lá, extrair dado e extrair a pergunta. Os números não importam muito para mim agora. O que eu quero saber é quais são as substâncias que eu vou usar no cálculo estequiométrico e as suas respectivas grandezas. Então vamos lá. Ele está dando aqui para a gente, galera, o quê? A massa de carbeto de cálcio, que é o CaC2. Então ele está fornecendo a massa de carbeto de cálcio, ainda que essa massa esteja com o conceito lá da pureza. Então eu vou botar um asteriscozinho aqui, P de pureza. Eu vou ter que lidar com ela posteriormente. Mas o que eu vou trabalhar aqui é com a substância carbeto de cálcio e com a massa dela. E a pergunta que ele quer saber é o quê? Qual que é a massa de gás acetileno? Acetileno que tem fórmula C2H2. Então ele quer a massa de C2H2. Então vamos lá, vamos trazer aqui só as substâncias que a gente vai usar aqui, ó. Carbeto de cálcio e o gás acetileno. Então você tem, ó, pela equação, 1 mol de carbeto de cálcio consegue produzir 1 mol de gás acetileno. Como eu tenho massa de um e quero massa do outro, eu vou transformar essas grandezas aqui, as duas, para massa. Como é que eu transformo quantidade em mol para massa, meus amigos? Eu uso a massa molar. Ele não deu a massa molar pronta de ninguém, deu a massa individual dos átomos. Então a gente calcula aqui, vamos calcular aqui no finalzinho, olha só. Carbeto de cálcio, CaC2, você vai ter o quê? Cálcio, a massa é 40, carbono, a massa é 12. Então vai ficar 12 vezes 2, já que eu tenho atomicidade 2 no cálcio. Quando você fizer isso aqui, vai dar 64 gramas por mol. É a massa molar do carbeto de cálcio. Já o acetileno fica como? C2H2. Massa do carbono é 12 vezes 2, eu tenho 2 de carbonos aqui, né, atomicidade, mais o hidrogênio, em que a massa é 1 vezes 2. Quando você fizer tudo aqui, vai dar 26 gramas por mol, beleza? Essa, portanto, é a massa molar do acetileno. Vamos substituir, então, aqui em cima, 64 gramas para o carbeto, 26 gramas para o acetileno. Relação de massa para massa. O que ele quer na questão é a massa de acetileno, não é? Então já sei que o X vai ficar aqui. E o que ele me deu também na questão foi a massa de carbeto de cálcio, só que essa massa de carbeto de cálcio está presente em alguma amostra que tem 80% de pureza. Então significa dizer, ó, que eu não vou usar aqui 400 gramas de carbeto de cálcio, porque ele informa para mim na questão que nesses 400 gramas eu tenho 80% da substância efetivamente carbeto de cálcio. Então como é que eu extraio 80% desses 400 aqui, galera? Eu vou fazer a multiplicaçãozinha. 80%, ó, 80% é o que em fração? É 80 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,8. Então eu venho aqui e coloco, ó, 80
dividido por 100. Quando eu faço isso daqui, eu já estou fazendo, vamos dizer assim, aquela regrinha de 3 extra lá da pureza. Para não perder tempo montando tanta regra de 3, a gente coloca aqui na regra de 3 principal do cálculo estequiométrico. Então isso aqui vai ficar assim para a gente, ó. Observe, aqui, ó, 80 sobre 100 vezes 400, isso aqui é a mesma coisa de 0,8 vezes 400 gramas. Isso daqui vai dar 320. Então, só despoluindo aqui, ó, essa regra de 3 vai ficar assim, ó, 64 gramas estando para 26, 320 estando para X, beleza? Só dando uma despoluída aqui. Quando a gente fizer esse cálculozinho aqui, a gente vai chegar no valor de 130 gramas de gás acetileno C2H2. Beleza, meus amigos? Então, esse é o trato matemático que nós faremos quando a gente se deparar com questões que envolvem pureza. Belezinha? Vamos fazer agora a questão com o raciocínio ao contrário. Nessa daqui, ele deu a porcentagem em pureza, não foi? Vamos fazer o raciocínio em que ele vai pedir essa porcentagem daí para a gente. Vamos lá. Próxima questão diz assim, ó. O medicamento leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, MgOH2. Esse medicamento é utilizado para combater a acidez estomacal provocada pelo ácido clorídrico encontrado no estômago, de acordo com a reação, tá aqui a equaçãozinha para a gente, já tem coeficiente estequiométrico, já está balanceado. Vamos para a situação problema, ó. Sabe-se que quando utilizamos 12,12 gramas desse medicamento, que medicamento é esse? O leite de magnésio, não é? Que contém o hidróxido de magnésio. Então, o que ele está fornecendo aqui para a gente é a amostra em que está contida o hidróxido de magnésio. Não significa dizer que o hidróxido de magnésio é o medicamento como um todo. Ele é um dos participantes. Em que porcentagem? Eu não sei ainda. Então, esse medicamento neutraliza-se certa quantidade do ácido clorídrico, produzindo 16 gramas do cloreto de magnésio, MgCl2, que é o produto aqui. Qual o grau de pureza desse medicamento em termos do hidróxido de sódio? Então, vamos lá, meus amigos. O que ele está fornecendo aqui para a gente? Vamos lá. Vamos botar aqui em cima. Dado e pergunta. O que ele está me dando aqui são duas coisas, na verdade, né? Que ele está me fornecendo, vamos dizer assim. Ele está me dando a massa do cloreto de magnésio que é produzida. Cloreto de magnésio, 16 gramas, não é? Então, vou botar assim, ó. O número não importa ainda. A massa de cloreto de magnésio. Só para identificar que eu vou usar o cloreto de magnésio e vou usar a grandeza da massa para ele. E ele está me fornecendo também a massa do medicamento, que é quem? O medicamento, ó, é o hidróxido de magnésio. Embora, vou botar um asterisco aqui, embora esteja embutido aqui o lance da pureza, né? Ele me deu a massa da amostra, mas a amostra não é feita totalmente de hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma das substâncias. Então, na reação química, ele apenas será a substância que vai participar desse medicamento aí, beleza? E a pergunta que ele está me fazendo aqui vai ser o quê? Ele quer encontrar a pureza de maneira percentual, beleza? Então, vamos lá, galera. Se liga só. Vamos trazer aqui o cálculo estequiométrico. Portanto, eu vou usar o hidróxido de magnésio e vou usar o cloreto de magnésio. São as duas substâncias em que eu tenho dados aí a trabalhar. Proporção estequiométrica aqui, qual que vai ser? 1 mol de hidróxido de magnésio, MgOH2, produz 1 mol de cloreto de magnésio, MgCl2. Como eu vou trabalhar com as massas de cada um, vou transformar essa quantidade em mol aqui para massa, não é? Como é que eu faço isso então? Massa do hidróxido de magnésio, a massa molar, já está pronta na questão para a gente, 58, e a do cloreto de magnésio é 95. Então, você vai ter 58 gramas, está para uma massa de cloreto de 95. Aí, vamos para o principal na questão, olha só. Ele produziu 16 gramas de cloreto de magnésio, não foi? Então, 16 gramas aqui. E do outro lado, ele diz que usou quanto? Usou 12,2 do medicamento. Só que aí vamos parar e pensar. O medicamento, ele não tem somente hidróxido de magnésio. Ele tem outras coisas também. O hidróxido de magnésio é a substância principal, de acordo com o contexto aí para neutralização lá da azia, da acidez estomacal.
Como eu não sei quanto que é a pureza, e é exatamente isso que ele está me perguntando, eu sei que essa pureza vai estar em tantos por cento. Igual a questão anterior, deixa eu só voltar aqui rapidinho. A questão anterior não me deu uma pureza aqui, ó, de 80%. O que é que eu fiz para lidar com ela? Vim aqui na substância, 400 gramas era a amostra como um todo, e multipliquei por 80%, ou seja, multipliquei pela sua fração, 80 sobre 100. Essa é a pureza. Aqui eu não sei quanto é que vale essa pureza, então eu vou chamar de P. Então a minha incógnita aqui no cálculo estequiométrico vai ser descobrir o valor desse Pzinho aqui, dessa pureza. Aí é que vai estar, digamos assim, o nosso X. Fazendo aqui o cruz-credo, você vai ter o quê? Vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Meios pelos extremos. Voltando, você vai ter P vezes 12,2 vezes 95. O outro extremo, você vai ter o quê? 58 vezes 16. Isolando o P aqui, ó, passa o que está multiplicando ele e dividindo no outro lado. 58 vezes 16 continua no numerador, dividido por 12,2 vezes 95. Quando você fizer essa continha aqui, o nosso P ele vai ser igual a 0,80. Esse é o valor de P. Aí você pode se pensar, mas peraí, essa é a porcentagem então, professor? 0,80%? Não. O P que a gente coloca no nosso cálculo é o valor numérico. Como a gente colocou, repito, na questão anterior, não foi? Ele tinha dado 80% aqui. Como é que eu coloquei aqui no cálculo? Eu coloquei o número 80? Não. Coloquei 80 sobre 100, que é o significado numérico de 80%. Então, esse valor aqui, ó, é o valor numérico. Como é que eu transformo ele para porcentagem? Eu faço o processo agora de volta. O P percentual, ó, o P percentual vai ser 0,8 vezes 100. Portanto, esse Pzinho aqui, ó, ele vai ser igual a 80%. Essa é a pureza do medicamento do hidróxido de magnésio lá no medicamento leite de magnésia. Beleza, galera? Então, esse é o trato experimental refletido no trato de cálculo que a gente vai se deparar aqui com as questões envolvendo pureza. Beleza? Galera, foi bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de se inscrever no nosso canal no YouTube. Curta a nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!